E agora, gente, ó, é o seguinte, quero a atenção dos pais agora. É isso mesmo, porque, ó, cuidado especial que a gente tem que ter com os filhos, sempre, não é? Mas a compra de sapatos aí para as crianças requer atenção dos pais, não apenas para a beleza e detalhes da moda. É que os pais devem observar o conforto e a melhor acomodação, sem prejuízo para a postura da criançada. Orientações e dicas de quais detalhes observar na compra de sapatos infantis. Tudo isso é o que a gente vai saber agora, o nosso quadro Saúde em Dia. Fique atento. E olha só, gente, estamos recebendo aqui o ortopedista pediátrico, o doutor Rafael Gonçalves. Muito boa tarde, bem-vindo, doutor Rafael. Tudo bem? É uma satisfação ter o senhor aqui para poder falar sobre sapatos adequados. A gente sabe que com a volta às aulas e as crianças estão cada vez mais antenadas com a moda, querem seguir a moda, mas assim, os pais devem ficar atentos que o tipo do sapato adequado nem sempre vai ser o que vai estar na moda, mas é o ideal para que ele tenha conforto e que tenha aí a saúde dos pés, né? Então isso é muito importante. O que é que os pais exatamente devem observar na compra de sapatos para as crianças? Olha só, basicamente existem 4 características que têm que ser observadas na compra de qualquer calçado para uma criança. O sapato ele tem que ter um solado flexível, tá? Ele tem que ser antiderrapante, tem que ter apoio no fundo e uma frente ampla, para permitir que a marcha da criança seja a mais adequada possível. Certo. Além disso, os sapatos eles têm que ser confortáveis e de materiais que ajudem a troca ou a transpiração do pé. Sim. Então, a criança, nós estamos falando de volta às aulas, as crianças passam entre 4 e 5 horas nas escolas, então o sapato ele tem que permitir, ele tem que ter essas características que permitam o adequado conforto da criança. Certo. E isso que eu falei de moda é algo que os pais devem observar bastante, né? Porque às vezes a criança vê que é bonito, que todo mundo está usando, quer usar também. E aí acaba prejudicando, né, os pés. Com certeza. O mercado calçadista, ele tem mudado esse perfil dos calçados, mas a gente ainda enxerga e observa calçados de crianças com características de calçados de adultos. Né? E claro que o pé da criança está em desenvolvimento. É diferente do pé de um adulto que já está formado. Certo. Então, nós temos sempre que ter muito cuidado na compra dos calçados, porque nem sempre o mais bonito é o mais adequado. Perfeito. Nós temos alguns modelos para mostrar. Gostaria que a produção soltasse aí. Olha, esse aí é um modelo que está bem em alta, né? A gente sabe que as crianças gostam bastante. E aí, esse é interessante? Olha só, esse é um calçado que, embora permita que o pé respire, ele não tem algumas características que são importantes. O apoio no fundo, ele não tem o apoio, ele não sustenta o tornozelo da criança, né? Uma outra coisa importante, esse calçado ele não tem um solado adequadamente flexível para permitir que o pé faça o rolamento durante a marcha. Sim. Então a Crocs, embora seja muito bonita, colorida e até certo ponto confortável, ele não é adequado porque ele não guarda essas características que a gente falou, né? Certo. Apoio no fundo, solado flexível. Então dá para usar, porém num tempo mais curto, isso, né? Não durante muito tempo, como na não escola. É adequado para a escola. Perfeito, perfeito. Temos outro modelo, esse aí tem um saltinho. E aí? Olha só, a criança não pode e não deve usar calçados com características de adulto, como eu falei anteriormente. Esse é um calçado para adulto, tá? O uso do salto ele pode modificar a postura da criança e gerar a longo prazo dores. Certo, então tem que ter muito cuidado, né? Muito porque cuidado. Hoje a gente sabe que com a tecnologia as crianças ficam antenadas com o que está na moda e aí querem estar usando tudo que, né, olham e que vem como um calçado bonito, por exemplo, mas não vai ter o conforto e não é o ideal para que ela tenha exatamente a saúde dos pés garantida, né? Então, exatamente. Nós temos aí mais uma para mostrar. Olha aí, uma opção que é o tênis. É um tênis, assim, super colorido, bem cara de verão. E aí tem uma característica aí, né, que a criançada gosta bastante, né? Os tênis de rodinha. Esses tênis estão em alta no último ano. Para diversão, né? Para diversão. Para o verão. Grande questão. As crianças, por si só, até os 7 anos, ainda não estão com o sistema de equilíbrio completamente formado.
Então esse é um sapato que ele acaba atrapalhando a criança que já não tem o equilíbrio adequado. Então o risco de um sapato como esse são as quedas, né? São as quedas. Então, uma criança, isso é como se fosse um patins. Sim. E para o uso do patins, a gente precisa de equipamentos de segurança e de treinamento. Capacete, cotoveleiras, joelheiras. E a gente vê que as crianças não usam isso. Com tênis não, porque é para acompanhar a moda, para estar bonito. Isso. Então, esse é o cuidado que deve se ter. Existe o risco de quedas, né? Muito grande, inclusive. O senhor, como ortopedista pediátrico, tem recebido muitas crianças exatamente com... As crianças caem. Essas quedas proporcionadas através de tênis com rodinha? Sim, as crianças caem. A gente sempre tem o cuidado de perguntar qual era o tipo de calçado que a criança estava usando quando aconteceu o acidente. E, obviamente, que esses calçados guardam características de um patins, né? Então, andar sobre roda é diferente de andar sobre um solado adequado. Perfeito. Então, ainda que seja usado o sapato com rodinhas, a gente precisa que a criança tenha um sistema de equilíbrio adequado, geralmente após os 7 anos de idade, e principalmente os cuidados com a segurança. Perfeito. Capacete, cotoveleiras, joelheiras. Perfeito. Muita gente aí junto com a gente, sintonizado. Quem quiser também pode interagir. Estou recebendo alguns recadinhos, vou fazer sim, daqui a pouco algumas perguntas. Mas eu vou ter que dar agora uma dica especial, vou pedir licença, porque a gente vai falar também sobre mochilas, peso, né? E a gente tem que ter esse cuidado. A criançada gosta de, né? Os pais têm que colocar todos os livros, as crianças gostam de colocar os brinquedos, e aí a mochila fica naquele peso, e a gente vai saber o que é ideal daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui ao assunto. O Dr. Rafael Gonçalves está com a gente, ele que é médico ortopedista pediátrico. Doutor, a gente falou de mochila, deu umas dicas de mochila, mas a gente deve observar alguns critérios na hora da compra, né? O pai, a mãe deve saber muito bem o que é que deve observar em cima, né, de todas as mochilas que devem levar para a escola. O peso, né, o cuidado com o material, os brinquedos que vão colocar dentro da mochila. E aí nós temos algumas opções aqui. O que é que o senhor recomenda, o que é que o senhor pode falar sobre elas? Acho que o mais importante a gente precisa entender quando escolher a mochila da criança é primariamente ver o peso. Tá? O ideal são mochilas que o peso ele não ultrapasse 10% do peso da criança. Então, as crianças quando voltarem às aulas precisam ser pesadas. Então, se a criança tem lá 30 quilos, a mochila dela tem que ter aí 3 quilos. É o ideal, né, para que ela não tenha nenhum problema no desenvolvimento adequado dela. Em relação... Então, vamos reforçar aí, olha só, atenção, isso é muito importante, o peso ideal. Então, para que o papai e a mamãe observem o peso, varia de acordo, né, com o peso da criança. Com o peso da criança. Então, 10% do peso da criança é o ideal do total, da mochila com o material escolar. A gente sabe que hoje em dia, às vezes, isso não consegue ser respeitado, porque existe muito material escolar, são diversas matérias, as crianças passam muito tempo na escola, existem escolas com horário integral, né, além das crianças trabalhando em brinquedos, lancheiras. Então, o ideal é que o peso ele corresponda a 10% do peso da criança. Excelente dica, não é uma outra... observação que a gente deve ter na hora de escolher a mochila. Sempre usar mochilas com 2 alças, tá? Sim. As mochilas, as pastas de uma alça só, elas jogam o peso em um lado do corpo. Isso pode piorar dores que a criança já tenha ou desencadear deformidades. Perfeito. Então isso é o cuidado, né? Até porque as mochilas elas vêm com as 2 alças exatamente para distribuir esse peso, exatamente. né? Exatamente não sobrecarregar nenhum lado do corpo, né? Além disso, as mochilas ideais elas têm uma faixa lombar que também ajuda a distribuir o peso. Então, além das 2 alças, uma faixa que ela é presa aqui na frente também ajuda a distribuir o peso em toda a coluna da criança. A gente tem aqui a mochila, essa daqui, por exemplo, as meninas amam, né? Porque é uma das queridinhas. E ela é de carrinho, né? Ela é um carrinho, facilita aqui. Tem alguma observação, algum cuidado que a gente deve ter na hora? Obviamente, a altura da alça. A altura da alça, ela tem que estar da altura da mão da criança. Então, a alça não pode ficar muito baixa, porque a criança acaba tendo que se abaixar e carregar o peso de uma postura inadequada. Então, na hora de adquirir, já, né, com a criança, já faz lá a medida para, né, que a alça ela fique na altura, exatamente na altura ideal dos braços, exatamente. Não sobrecarregar também, e a sempre criança ficar puxando. Tomar o cuidado de mudar. Então, carregou um tempo de um lado,
carrega o tempo do outro. A gente sabe que às vezes a gente costuma carregar no nosso membro dominante, a criança só leva na direita. Sim. Então tem que ter esse hábito. Cuidado também de mudar, né? Olha aí. Da direita e esquerda, sempre pensando em distribuir a carga de forma adequada. Pra gente fechar, assim, tem alguma dica tipo de ouro, né? Que a gente não pode deixar de observar? Sempre pensar no peso da mochila, sempre pensar na distribuição adequada da carga e na altura da mochila. A criança tem a tendência de deixar a alça e a mochila ficar na altura do glúteo. A mochila tem que ficar acima do glúteo. Olha aí, muito boa, né? Todas as dicas aqui, eu gostei, essa foi excelente. Doutor Rafael, quero agradecer pelos esclarecimentos, muito obrigada. Considerações finais? Sempre prestar atenção nos nossos pequenos, tá? Seja nos calçados, seja nas mochilas escolares, porque elas estão em desenvolvimento. Né? A gente não quer que nossas crianças elas cresçam com dores. Então, preste atenção nesses elementos e estamos à disposição. Ah, que maravilha, né, gente? Tenho certeza que as mamães, os papais aí em casa anotaram tudo. Este foi o nosso quadro Saúde em Dia.